Nos últimos anos, presenciamos inúmeros eventos ligados à religiosidade, alguns benéficos, de certa forma, e outros maléficos, certo? Principalmente ligados ao cristianismo. É fácil de lembrar alguns eventos que aconteceram, inclusive aqui no Brasil, voltados, né, com uma pauta aparentemente blasfema, né, que gerou polêmica na internet. Né? Temos aí o show da Madonna, que aconteceu aqui no Rio, né? O show da Lady Gaga também teve algumas coisas também assim consideradas blasfemas, não só para a religiosidade, né, até para a história. Né? O carro alegórico do ano passado, né, com a cabeça de Dom Pedro, né, na mão de um índio, né, gerou uma polêmica muito grande, né, em torno da história. E outros acontecimentos semelhantes a esses, que a abertura das Olimpíadas, né, que gerou uma polêmica muito grande. E aqui eu não estou, eu ainda não estou fazendo um julgamento acerca dessas coisas. Estou apenas levantando a questão, porque realmente, né, se você ouviu falar de alguma dessas coisas e se você é cristão, muito provavelmente, né, você ficou indignado com algumas coisas que viu ou que ouviu dizer, certo? E gerou uma polêmica grande na internet, né? Muitas pessoas começaram a criticar, começaram a analisar, inclusive, né, por que seria blasfêmia essas coisas, né? Principalmente a questão dos shows, né? Das cantoras pop aí, da abertura das Olimpíadas. Né? E aí outros começaram a levantar questões dizendo que não, que na verdade é uma exaltação do paganismo, né? Ao invés de ser um sacrilégio, uma blasfêmia contra o cristianismo, é uma exaltação do paganismo, né? Que no fundo é a mesma coisa, mas, né, gerou grandes polêmicas. Outros acontecimentos, né? Não sei se você percebeu aí, por aí, onde você mora, mas o interesse por uma religiosidade, seja essa religiosidade tradicional, antiga, seja uma religiosidade mais esotérica, mística, oculta, tem crescido muito. Tem crescido muito, pelo menos o que eu percebo ao meu redor, né, na região onde eu moro, inclusive nas redes sociais, certo? Até onde eu alcanço com as redes sociais, eu consigo perceber que houve um aumento, né, um despertar de um interesse por uma religiosidade. Porque o que acontecia muito nos anos anteriores, né, e que ainda acontece, convenhamos, é uma espécie de desinteresse total por uma religiosidade. Existem muitas pessoas que vivem nessa, né, que o importante é ter uma conexão com Deus, né, o importante é fazer o bem, e rejeitam, repulsam todo tipo de religiosidade, todo tipo de padrão, né, que possa encaixá-los numa religião, para dizer, né, fulano de tal tem a religião X. Muitas pessoas rejeitam isso. E ainda existe isso, certo? Eu até vi um post uma vez, né, eu salvei esse post porque eu vi assim, uma discrepância tão grande, né? E tem até um sentido lógico na postagem que a gente fica, né? Dá para concordar com o que ele disse, mas é claro que no fundo está totalmente mentiroso. Um post assim de um peixe no rio e do lado um peixe dentro de um aquário dentro do rio. E aí o peixe no aquário tava a legenda com religião e o peixe no rio sem aquário tava lá com Deus. Quer dizer, o cara que tem religião tá preso, né? E o cara que tem Deus sem religião tá ali livre. Mas será mesmo que é possível ter esse contato livre com Deus sem a religião? Né? Será possível? Será que isso é possível? E será verdade que a religião ela aprisiona você dentro de um aquário, né, que dá uma aparência de liberdade porque continua na água, mas será que está preso num aquário? A comparação, né, o significado da comparação parece lógico. Claro, o peixe que está preso num aquário tem uma aparência de liberdade, mas não está totalmente livre. O peixe que está no rio, né, tem uma liberdade completa. Né? Isso aí sim, a explicação faz sentido, mas será que é coerente com a legenda? Né? Será que é verdadeiro? É isso que a gente vai ver ao longo da sequência. Tá? Mas eu estou levantando essas questões. Né? O que está acontecendo com o mundo moderno? O que todas essas coisas em conjunto significam? Que algo da religiosidade está em alta.
e deve estar em alta, certo? Não em alta para um hype, para que a gente comece agora a gerar conteúdo acerca dessas coisas. Não em alta no sentido de que, pronto, nós vamos nos servir dessas coisas agora para né, para crescer na rede social. Não é nesse sentido. A realidade está falando com a gente. A realidade está falando. Não só pelo fato de existirem muitas blasfêmias escancaradas, porque, assim, convenhamos, blasfêmias contra a religião, principalmente contra o cristianismo, sempre existiu. Sempre existiu. Chega lá, o livro do Apocalipse de São João. São João está fazendo o que naquele livro? Está consolando os cristãos que estão sofrendo as perseguições de César Nero. Perseguições trágicas, certo? E daí em diante a coisa não parou. Não parou. Mudou de cara, mudou de modo de ação, mas não parou de acontecer. Né? Odiaram a mim, odiarão também a vós, disse Jesus. Então, não tem jeito, tá? As blasfêmias sempre aconteceram, perseguições também sempre aconteceram, só que algumas blasfêmias se tornaram escancaradas e se tornaram até teatrais, se tornaram entretenimento. Outra questão, muitas pessoas estão se interessando por uma religiosidade, estão se apegando a alguma religiosidade, qualquer religiosidade, esoterismos, misticismos, ocultismos, religiões propriamente dita, porque não dá para dizer que foi só esse lado que cresceu. O fenômeno Papa Leão XIV é realmente algo admirável, admirável. Não estou falando ainda da pessoa dele, certo? Não estou aqui fazendo um juízo de valor acerca do que ele tem feito ou tem deixado de fazer. Não estou dizendo que ele é um bom papa ou um mau papa. Quem sou eu? Né? Quem sou eu para fazer esse tipo de coisa? Não tenho tamanho, não tenho cacife para esse tipo de coisa e muito menos tempo. Não tem nem um ano praticamente assim, né, de papa eleito. Como é que a gente já vai levantar os holofotes para julgar o papa? Né? É um papa ótimo, maravilhoso, é um papa ruim, péssimo, não presta. Não faz sentido nenhum. Né? Esses alvoroços, esses escândalos, tanto para um lado quanto para outro, não fazem sentido nenhum. Mas enfim, o fenômeno, estou falando do fenômeno. O que foi o conclave? O último conclave. Foi um negócio absurdo. Em todas as redes, eu fiz questão, eu estava acompanhando também. Né? Eu assisti a missa, né? Eu estava no trabalho com o celular na mão o tempo todo para acompanhar a missa lá com os cardeais, o início do conclave, e fiquei horas e horas acompanhando a live de uma janela saindo fumaça com uma gaivota do lado. Eu e milhares de pessoas. Eu fazia questão de transitar pelos canais que eu sabia que estavam transmitindo e olhava o número de pessoas que estavam assistindo. Foi um negócio absurdo. E quantas e quantas pessoas começaram a acompanhar a religião, a dar mais atenção por conta desse fenômeno, tá? Então, o que está acontecendo? Claro, é a internet que está facilitando as coisas. Na época do conclave do Papa Francisco, não tinha essa facilidade, né, de lives, de transmissão ao vivo e tal. Não tinha. Era uma coisa que estava crescendo, um movimento que estava crescendo. Então, o fenômeno internet, né, facilitou muito as coisas. Tem facilitado muitas coisas e tem propagado muito. É evidente que é isso, é o fenômeno internet. Mas é claro que junto com esse fenômeno internet, a beleza que existe, que acontece, a religiosidade que existe há milênios, né, ela se mostra bela para as pessoas e essa beleza atrai. É evidente que as pessoas vão atrás, certo? Então não está crescendo só uma religiosidade ocultista ou esotérica. Não, está crescendo a religiosidade. O interesse pela religião tem crescido. Ao mesmo tempo como o fenômeno de antirreligião permanece vivo. É um fenômeno que existe há muito tempo e permanece vivo e ativo. Né? Não é um ateísmo militante, porque eu percebo que essa militância, né, de ateísmo não está tão forte assim, né? já esteve mais forte. Mas o fenômeno antirreligião existe. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso mundo moderno? No fundo, o que sempre aconteceu. O que sempre aconteceu com o mundo, certo? A gente vai ver ao longo dos vídeos essa diferença do mundo para a religião, certo? E como nós estamos no mundo e pertencemos a uma religião, nós estamos divididos.
Todos nós, certo? Todos nós, aqueles que têm uma religião, estão divididos porque ainda estão no mundo. O mundo age de uma forma, a religião age de outra. Quem está no mundo e tem uma religião, está dividido, certo? Nós vamos ver isso, vamos ver isso com profundidade, o que isso significa de fato, como que nós devemos nos portar, né, diante dessa divisão, mas nós vamos ver isso ao longo dos vídeos, tá? Primeiro eu só estou levantando o problema. E agora, sim, é preciso dizer as respostas que têm sido dadas para este problema. Quais são as respostas que têm sido dadas? Quando, por exemplo, acontece lá, pá, o show da Madonna, o show da Lady Gaga, né, abertura das Olimpíadas. O que a massa cristã começa a fazer? Só começa a criticar. E veja, eu falei dessa imagem do Depósito da Fé e volto a usar ela aqui. O Sauron do Senhor dos Anéis. Sauron é uma ótima imagem do que é a ação do diabo. Ele é um olho de fogo que está lá em cima de uma torre espalhafatoso, gigantesco, que vê tudo. Tem um exército feroz, um exército muito bem preparado, dos orcs, etc. Mas quando a sua fonte de poder é destruída, ele simplesmente desaparece. Ele não tem como fazer nada, certo? Mas por que essa imagem? Porque ele parece ter muito poder. Parece. E quando alguém cai na vista do Sauron, meu Deus, é um negócio aterrorizante. A pessoa fica possessa praticamente, né, no Senhor dos Anéis. Quem nunca assistiu ao Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, faça um favor a você mesmo e assista, tá? Assista os 3 filmes. Então, o que Sauron gosta? Ele gosta de Ibope. Ele gosta de Ibope. Quanto mais atenção é dada ao anel, ao seu anel de poder, né? Quanto mais atenção é dada a estar sob o olhar de Sauron, mais submisso você está a ele. Certo? Você está sob o poder dele, sob a ação dele. Porque ele quer Ibope, ele quer atenção. Então, veja, quanto mais atenção nós damos a esse tipo de coisa que acontece e não vai deixar de acontecer, mais a gente está fazendo o que eles querem. Então, qual seria a resposta correta, afinal de contas, se só criticar não resolve? A Sagrada Escritura já deu um sinal para a gente. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, eles sempre são mais espertos nesse sentido. A gente sempre comete um erro, não tem jeito pra gente não dar Ibope. Olha só, eu dando Ibope, falando disso aqui, depois, coisas que já aconteceram há não sei quantos anos. A abertura das Olimpíadas foi em 2024, se não me engano. E olha só eu citando ela novamente aqui. Com certeza quem assistiu vai se lembrar e vai ficar indignado de novo. Mas qual seria então a atitude correta? A resposta correta deve ser colocarmos na memória e na imaginação das pessoas o que nós temos de bom e de verdadeiro, assim como eles fazem com o que eles têm de mal e de feio. Nós que pertencemos a uma religião, certo? Nós que somos cristãos, temos que criar e colocar na memória e na imaginação das pessoas aquilo que há de verdadeiro, de bom e de belo, certo? Porque quando eles criam aquelas imagens, eu tenho absoluta certeza que eu nem coloquei a imagem aqui, nem vou colocar, certo? A imagem aqui dessas coisas que aconteceram. Mas se você viu a abertura das Olimpíadas em algum momento, você vai se lembrar daquela imagem que parece ser a última ceia, mas que eles disseram que era apenas a festa de Dionísio. Você vai se lembrar. Aquilo fica na memória. Assim como o carro alegórico. Eu falei só uma vez dele aqui, nem insisti muito porque é uma questão mais histórica do que cristã. Mas se você viu o carro alegórico, você se lembrou com toda certeza da imagem do carro alegórico. Aquilo fica na memória. Aquilo fica na imaginação. Criticar só vai dar Ibope, só vai aumentar a forma de visualizarmos muito bem aquilo na nossa memória. Nossa resposta deve ser a prática da religião e a criação de símbolos religiosos que fiquem na memória, na imaginação das pessoas. Esta deve ser a nossa atitude
diante do mundo moderno, diante de todas as blasfêmias que acontecem e continuarão a acontecer. Né? Se a gente for ficar procurando formas de desmascarar essas blasfêmias, nós vamos passar a vida inteira olhando para essas coisas que vão acontecendo e vão deixando marcas nas pessoas, e a gente não faz nenhum trabalho efetivo, porque a forma de destruir Sauron não é dando ibope para ele, não é desmascarando, não é dizendo, olha só, ele está lá na torre, mas ele não vai destruir ninguém, veja só como ele é, então ele vai lá e olha. Não, é destruindo a sua fonte de poder, o anel, certo? Destruindo um anel. Quando destrói um anel, pronto, acabou o Sauron. E a fonte de poder dele é justamente essa atenção, tá? A atenção que a gente dá, o ibope que a gente dá. Para termos poder, para termos, digamos que, poder contra o Sauron, nós precisamos ter prática de religião, nós precisamos criar esses símbolos, certo? Os símbolos que foram criados, que agora brilham para nós, são quem? Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf. Esses são os símbolos que foram criados, que têm poder contra Sauron, certo? O mago, o rei, os pequenos hobbits. Esses são os poderes, esses são os símbolos. Então nós temos que criar estes símbolos, certo? Como é que a gente cria esses símbolos? Com a prática da religião. Como é que a gente faz isso na prática de verdade? Isso é o que eu pretendo responder ao longo dessa sequência de vídeos sobre a natureza e a essência da religião, certo? No próximo vídeo eu já vou começar a responder essas questões com o tema o que é uma religião, tá bom? Espero você.